Antes do mundo acabar, ele já estava lá, de pé, encarando tudo de frente, enquanto terremotos, incêndios globais e tsunamis se preparavam para apagar a era dos dinossauros. Um animal colossal dominava a América do Norte. Um gigante armado com 3 chifres, um escudo ósseo impenetrável e força suficiente para enfrentar qualquer coisa viva naquele planeta. Este não é apenas mais um dinossauro famoso. Este é o Triceratops. Por décadas ele foi tratado como figurante, o herbívoro que apanha, a presa clássica do tiranossauro. Mas a ciência vem revelando algo muito diferente e muito mais assustador. O Triceratops não era frágil, não era lento e definitivamente não era indefeso. Hoje, no Origens, vamos reconstruir a vida real desse animal extraordinário. Um dinossauro que não sobreviveu por acaso, mas porque era uma verdadeira fortaleza viva. Um dos seres mais bem armados que a evolução já produziu. Essa não é só a história de um dinossauro. É a história de quem enfrentou o maior predador da Terra e o próprio fim do mundo. Bem-vindo ao Origens. Uma viagem entre o que a Terra foi e o que ela continua se tornando. Existe um lugar onde o caos não era exceção. Era rotina. Florestas inteiras queimavam durante a noite. O chão rachava. Manadas corriam no escuro. Alguns escapavam. Outros viravam parte da paisagem. Ao amanhecer, o silêncio era enganoso. As cinzas cobriam o solo. E poucos dias depois, a vida retornava com força. Plantas brotavam onde antes havia fogo. Para os gigantes herbívoros, aquilo não era destruição. Era oportunidade. Entre eles, uma presença dominava o cenário. Pesado demais para fugir. Forte demais para precisar. Enquanto outros dependiam de números, ele confiava no próprio corpo. Um animal moldado para resistir, não para correr. Cada passo fazia o chão ceder levemente sob seu peso. Esse lugar tinha um nome sombrio, Hell Creek. E era ali que alguns dos últimos dinossauros da Terra viviam seus dias finais. Mas nem todos eram vítimas. Alguns eram o próprio desafio. Em Hell Creek, tamanho era tudo. E ainda assim, havia um animal que se destacava. O Triceratops não precisava caçar, não precisava fugir. Onde ele passava, a paisagem se moldava ao seu redor. Árvores pequenas eram empurradas. O chão era marcado por passos profundos e lentos. Seu corpo era compacto, pesado, feito para aguentar impacto. Cada músculo parecia trabalhar em silêncio, economizando energia, esperando o momento certo. Não era pressa, era confiança. A cabeça era impossível de ignorar. Um escudo ósseo largo protegia o pescoço. 3 chifres apontavam para frente sempre prontos. Não como ornamentação, mas como aviso. Poucos se aproximavam sem calcular o risco. Mesmo os maiores predadores aprendiam cedo que atacar aquele animal de frente era um erro que podia custar a vida. O Triceratops não corria atrás de ninguém, mas quando pressionado, ele avançava. E em um mundo onde sobreviver já era difícil, isso fazia toda a diferença. O mundo do Triceratops não existe mais, e talvez nunca volte a existir. Estamos no final do período Cretáceo, poucos milhões de anos antes do maior desastre da história do planeta. A América do Norte era quente, úmida e selvagem. Nada de desertos, nada de campos abertos como hoje. Um mar colossal cortava o continente ao meio, isolando uma faixa de terra estreita e perigosamente viva. Esse lugar se chamava Laramídia. Ali, florestas densas se misturavam com rios, pântanos e planícies alagadas. A vegetação era abundante, mas irregular. O perigo vinha de todos os lados, e ainda assim, o Triceratops prosperava. Ele viveu do atual México até o Canadá. Em um mundo instável, onde o chão mudava, os rios avançavam e recuavam, e a vida nunca era garantida. Esse era o último palco dos dinossauros, e o Triceratops estava entre os que dominavam a cena.
O Triceratops não foi construído para correr. Foi construído para permanecer. Seu corpo era baixo, largo e absurdamente pesado. Um bloco de músculo e osso avançando com passos lentos mas firmes. Cada perna parecia uma coluna sustentando toneladas de peso sem esforço aparente. As patas eram arredondadas, espalhando os dedos no solo, garantindo tração. Nada ali sugeria velocidade. Tudo indicava resistência. Quando ele parava, o mundo ao redor parecia se ajustar a ele. A cauda era curta, quase discreta. Não servia para equilibrar corridas, mas ajudava a armazenar energia e lidar com o calor daquele mundo instável. E então havia a cabeça. Gigantesca, desproporcional. Um escudo ósseo espesso protegia o pescoço, enquanto dois chifres longos avançavam como lanças, com um terceiro surgindo do focinho. Em vida, esses chifres eram ainda maiores, cobertos por queratina. Era impossível confundir aquele animal com qualquer outro. Não era só um herbívoro, era uma muralha viva. Os chifres do Triceratops não eram apenas armas, eram identidade. Nenhum era igual ao outro. Alguns mais longos, outros mais curvados, alguns apontando levemente para fora, outros direto para frente. Eles cresciam lentamente ao longo da vida, registrando idade, saúde e experiências em cada centímetro. O que vemos nos fósseis é só o núcleo. Em vida, uma camada de queratina ampliava ainda mais essas estruturas, tornando-as maiores, mais afiadas e mais perigosas. Atrás deles o escudo, espesso, curto e totalmente fechado. Diferente de outros ceratopsídeos cheios de aberturas, o escudo do Triceratops era sólido. Veias percorriam sua superfície, levando sangue em abundância. Isso sugere algo impressionante. Além de proteção, ele ajudava a controlar a temperatura corporal. Um grande radiador biológico, e muito provavelmente era colorido. Não sabemos as cores exatas, mas tudo indica tons fortes, contrastes marcantes, padrões chamativos. Um sinal visual impossível de ignorar, usado para impressionar rivais, atrair parceiros e intimidar ameaças. Aquilo não era decoração, era aviso. O Triceratops não estava sozinho na paisagem de Hell Creek, e ele sabia disso. Em um mundo onde cada passo podia ser o último, um ser estava sempre à espreita, mais rápido, mais ágil, com um apetite insaciável e dentes capazes de esmagar os ossos mais duros. Esse ser não precisava de números. Ele tinha inteligência, velocidade e a boca mais mortal que já existiu. O Tyrannosaurus Rex. Se há uma coisa que a evolução fez perfeitamente foi criar uma parceria fatal. Um equilíbrio de forças que moldou a vida nesse planeta. O T-Rex, com sua visão apurada e força bruta, e o Triceratops, com seu escudo inquebrável e chifres mortais. E quando esses dois se encontravam, o resultado nunca era certo. Enquanto o T-Rex atacava de surpresa buscando um ponto fraco, o Triceratops estava pronto para enfrentar qualquer ameaça de frente. A luta não era apenas uma questão de força, era sobre estratégia, sobre um jogo de vida ou morte. O Triceratops tinha a vantagem do peso, da resistência e da defesa, mas o Tyrannosaurus não era fácil de derrotar. Em alguns momentos, o ataque de um deles era fatal, em outros, o outro resistia. A batalha entre esses dois colossos era uma constante, uma verdadeira dança mortal, que muitas vezes acabava sem um vencedor claro. Quem saía vitorioso dessa luta brutal? Somente o tempo diria. O Triceratops não sabia que o fim estava próximo. Nem o Tyrannosaurus Rex. Uma era de gigantes estava prestes a ser apagada. Não pelas garras de um predador nem pela força de um herbívoro, mas por algo que nenhum deles poderia evitar. A Terra, como a conheciam, estava prestes a mudar para sempre. Uma catástrofe cósmica sem aviso viria do espaço. O impacto de um asteroide tão grande que transformaria o planeta em um inferno.
Um evento que viraria tudo de cabeça para baixo. E nenhum dinossauro, por mais forte que fosse, sobreviveria. Em um único dia, o céu se escureceria. A temperatura subiria, florestas inteiras se queimariam. E o Triceratops, juntamente com todos os outros seres vivos, enfrentaria um inimigo imbatível, o próprio fim. Você já imaginou o que poderia ter acontecido se o impacto nunca tivesse ocorrido? Será que o Triceratops teria dominado ainda mais a Terra? E o Tiranossauros teria se tornado o rei absoluto? A verdade é que nunca saberemos. Porque o fim chegou e ninguém conseguiu escapar. Ou será que alguém ainda sobreviveu?